Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor de Filosofia, Vinícius, tá? Agora vamos para a correção da avaliação, tá bom? Bem, esse é um texto, né? O texto do Deleuze, onde é que ele fala sobre a filosofia, né? Ele começa de forma irônica e provocativa, falando que a filosofia não serve nem ao Estado, nem à igreja, ele não serve para nada. A filosofia serve para entristecer, né? Se ela não contraria ninguém, ela não é uma filosofia, né? Esse é basicamente o conteúdo principal desse texto, né? Então vamos para a questão. Conforme a citação do autor, a filosofia não serve a ninguém, tendo nenhuma função na sociedade. Ora, eu não disse isso. Ela não serve a ninguém no sentido de servir como servidão. Entendem? Ele faz uma brincadeira com a palavra, né? Quando a gente lê, a gente acha que a filosofia serve no sentido de servir, né? O sentido utilitário. Qual é a utilidade da filosofia? Ele brinca com essa palavra, né? Então ele diz que ela não serve a ninguém, ou seja, ela não é serva do Estado, nem da religião, nem de nada. A filosofia, ela tem uma função, e ele diz qual é, que é provocar, é questionar, né? Então, aqui diz, não serve a ninguém tendo nenhuma função na sociedade. Isso não é verdade, entende? É uma ironia, uma provocação. Né? Não serve a ninguém em específico, serve apenas a um Deus maior. Isso aí não precisa nem entrar em detalhes, né? Ele está claramente dizendo que ela não serve à religião. Na verdade, ela serve ao não contrariar ninguém, aceitando tudo como é. Poxa, se a filosofia, o princípio da filosofia é o questionamento, essa questão está errada. Então, ela entristece ao combater os mitos que criamos, ou seja, ela desmistifica aquilo, as nossas crenças, tá? Então, essa é a questão certa, tá bom? Porque ela está combatendo as nossas crenças, basicamente, tá? Então, essa era a questão certa. Então, vamos prosseguir. Ler o texto abaixo. Aqui é aquele resumo que eu falei sobre o senso comum. A gente já viu isso muitas vezes, tá bom? É um conteúdo muito simples, muito fácil. Então, eu estou querendo que você me diga quais são as características do senso comum e as características da ciência. É muito simples, né? A ciência ela tem uma perspectiva metodológica mais rigorosa, ela questiona as coisas, ela busca uma pergunta, ela é racional, não é emocional. Né? O senso comum é o inverso, ele é emocional. São coisas que você aprende, não necessariamente tem uma razão de ser, tá? Aquelas frases como briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Enfim, são frases e tipos de conhecimento que são transmitidos, né, pelo senso comum, né? E a ciência, na verdade, pelo menos as ciências humanas, vai questionar esse tipo de conhecimento, tá? Ela vai questionar isso, né? Também tem outra coisa, né, que é o misturar leite com manga, não pode, porque dá azia. Enfim, aí as ciências, né, biológicas, outras ciências, elas vão dizer, não, isso não tem nada a ver, né? Então, são duas formas de conhecimento, tá? O senso comum, ele não é apenas ruim, tá? Não vejam dessa forma, né? Que é uma coisa boa e outra é ruim. Não, o senso comum, você aprende coisas com ele, né? A maioria das pessoas vive desse modo, né? E algumas coisas, sim, podem ser danosas, né? Para as pessoas, para elas mesmas, para outras. Mas esse espectro, né, de conhecimento, ele é muito amplo,
tá? É um conhecimento. Você também, enfim, tem um carro vindo em sua direção, mas você sabe que dá tempo de atravessar. Claro, uma situação específica, né? Você com certeza sabe, você tem um tipo de know-how, você já fez isso algumas vezes, enfim. Algumas pessoas falham, né? Nisso. Então, na dúvida, usem o semáforo e a faixa. Né? Mas, enfim, isso é um exemplo de que o conhecimento, você não pegou uma fita métrica, mediu a distância, calculou a velocidade do carro e etc, entendeu? Você não fez isso, mas só que você meio que fez inconscientemente, né? E geralmente as pessoas conseguem se sair bem dessa, tá? Mas enfim, fica a dica aí, usem a faixa corretamente, tá? Então, conforme o texto indique quais características são do senso comum e quais são da ciência. Poxa, aqui em cima do texto eu já disse quais são as características, então ficou muito fácil, não é? A ciência é racional. O senso comum, ele é espontâneo, porque você não calcula as coisas, né? Você simplesmente concorda com aquilo, né? Você pensa, ele é emotivo, emocional, enfim. Prático. O senso comum é prático. A ciência nem sempre é. Né? Estamos aqui para o lado. O senso comum, ele é reflexivo? Não. Ele não é reflexivo geralmente. Geralmente, tá? É claro que as pessoas que vivem, elas podem refletir sobre isso, mas de maneira geral ele não é reflexivo. Um método rigoroso, justamente a ciência vai criar um método. E questionador também é a ciência, tá? Aqui a ciência engloba as ciências humanas, físicas, biológicas, linguagem, arte, etc., agronomia, engenharia, enfim, uma série de coisas que elas começaram aonde todos esses questionamentos que passaram ao longo de vários séculos a se especializar, justamente da filosofia, tá bom? Então, vamos dar sequência, essa era a questão discursiva, né? São vários apontamentos, várias reflexões, uma sequência de perguntas que busca estimular em você a pensar sobre essa relação entre a ciência e o senso comum. Só isso, né? Bem simples. Era uma pergunta aberta, tá? Não tem um direcionamento. Eu gostaria que você elaborasse uma resposta pensando na relação entre o senso comum e a ciência. Quem veio primeiro, se tem uma relação ou não, se é uma relação de proximidade, de distanciamento, ou se a ciência parte do senso comum e constrói uma outra ciência que depois volta a servir para o senso comum, ou se a filosofia é separada, são instâncias separadas, enfim, você poderia dizer a relação entre elas. Então é bem simples, tá bom? Eu gostaria que, só como forma de eu ter controle, tá, de quem é que assistiu mesmo essa correção ou não, tá? Desce agora uma curtida no vídeo só para eu saber que você realmente assistiu, né? Eu consigo ter controle em saber e ver essas coisas. Então, curte, comenta se quiser, enfim. Isso é uma forma de eu ter controle se você de fato está participando das aulas. Tá bom? Se você chegou até aqui é porque você viu a resolução das questões. Então, um bom estudo para vocês, tá bom? Eu vou tentar colocar a revisão também nesse próprio link. É bom que vocês comecem a se organizar agora de uma forma mais estruturada, tá bom? Para vocês começarem a saber, né, futuramente, a ter uma organização desses dados. Pois nem sempre
vai continuar tendo só o caderno, tá? Então é preciso que vocês comecem a pensar algumas estratégias de você arquivar esses links, essas coisas, tá bom? Valeu, pessoal. Enfim, um bom dia, uma tarde ou uma boa noite. E tchau, tchau.